Graça e paz, meu nome é Simone Helena e você está no meu canal de devocionais da Palavra do Senhor, uma porção da Palavra do Senhor. Nós estamos numa série de estudos sobre as mulheres da Bíblia e meu foco não é todas as famosas, não. Nós estamos numa série pesquisando aquelas mulheres que muitas vezes nós nem sabemos que ela está aqui, inserida na história do povo de Israel. E é sobre essas mulheres que eu venho trabalhando desde semana passada. E eu quero, nesse momento, a hora que você desejar para você, o horário que você ouvir esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa, entre no seu lar, entre na sua vida, que essa palavra venha trazer um referencial, que essa palavra venha te motivar a estudar mais a Bíblia, ter o prazer de conhecer a palavra do Senhor. Ontem eu trouxe um vídeo falando de Merabe, a filha mais velha de Saul. E Merabe, ela foi uma filha que ela não tinha muita voz. Você não vê a história da Bíblia ela falando, ela trazendo os seus sentimentos. Mas nós vemos uma Merabe que sofre as consequências pelos pecados, pelos atos de Saul. É o primeiro grande ato que Saul dá ela em casamento para Davi e depois ele volta atrás, entrega ela em casamento para Adriel e ali ela tem 5 filhos com Adriel e esses 5 filhos de Merabe, netos de Saul, são assassinados por causa de uma inconsequência de Saul. Então nós vemos uma filha que sofre o tempo todo as consequências das atitudes, do pensamento de seu pai. O que foi, que história é essa que envolve a morte dos 5 netos de Saul? É justamente uma história narrada em Josué capítulo 9, que foi a aliança com os gibeonitas. Uma aliança que Deus não autorizou, que Josué não perguntou, mas simplesmente Josué caiu no engano, no engodo dos gibeonitas, né? Os gibeonitas, você vai lá ler a história, eles se preparam como se tivesse caminhado muitos dias, vestem roupas velhas, leva pão velho, vinho velho, para enganar Josué, para que possam fazer uma aliança de paz. Os gibeonitas estavam com medo da invasão, que Josué iria invadir sua terra, né? Lá está o contexto da invasão da terra prometida, e ali eles fazem uma aliança. Essa aliança era uma aliança de proteção, uma aliança que jamais poderia ser quebrada, e Josué, quando percebe o engano, ele e os anciões decidem que a partir daquele momento os gibeonitas fariam parte das 12 tribos de Israel, mas como escravo, carregando água e lenha para o tabernáculo e para os afazeres do Senhor. Então 400 anos se passam, os gibeonitas vivendo ali naquele contexto de cortar lenha, carregar água para o tabernáculo, para as coisas do Senhor, e Saul se incomoda com isso. Uma aliança que não poderia jamais ser quebrada, uma aliança que ninguém interfere, e Saul, no zelo, querendo mostrar que estava de bem com todo mundo, vai lá, persegue, tenta exterminar o máximo de gibeonitas que ele consegue alcançar. Ele faz de tudo, cerca, o contexto de guerra, a Bíblia não narra como foi o fato, mas a ideia é que Saul faz o máximo para exterminar os gibeonitas. E ali Saul morre, Davi se torna rei, e o que acontece? A terra, a palavra do Senhor fala que em segundo livro de Samuel, capítulo 21, segundo livro de Samuel, capítulo 21, que começa uma seca. De tempo em tempo, o povo de Israel passa pela seca, né? Nós vemos isso em Ruth, nós vemos isso em vários contextos de reis, crônicas, nós vemos essa história da seca na Sunamita. Então, a seca é algo que sempre acontece no meio do povo de Israel, naquela região da Palestina. Mas o que foi diferente foi o período da seca, já estava 3 anos de fome e seca. Então, tudo o que se fazia para plantar e colher morria, porque por causa da seca. Isso já estava durando 3 anos. Então, está lá no capítulo 21 que nós lemos ontem. Se você entra na minha playlist, está lá Merabe. Você vai ver esse texto que nós lemos ontem.
E Davi consulta a Deus, por que essa seca? E Deus mostra que a aliança é quebrada com os gibeonitas. Só que Davi, ele não pergunta a Deus o que deveria se fazer. Deus fala que era por causa da aliança quebrada, mas Davi não pergunta a Deus o que ele deveria fazer. Ao contrário, ele vai aos gibeonitas e pergunta o que eles querem para cessar essa praga, essa quebra de aliança. E os gibeonitas, eles falam que não querem guerra, não querem matança, mas querem os descendentes de Saul. Então nós vimos ontem que Davi poupa Mefibosete, o filho de Jônatan, mas entrega aos gibeonitas os 5 netos de Saul, os filhos de Merabe. Mas só que eles querem 7 homens. Davi entregou 5, os filhos de Merabe, e faltam mais 2. E quem eram esses 2? É justamente os filhos da concubina de Saul, Rispa. Então, 5 netos de Saul e 2 filhos de Saul pagaram pelo pecado de seu pai, pagaram pela quebra da aliança de Saul com os gibeonitas. Ontem eu contei a história de Merabe e hoje eu quero contar a história dessa concubina. O que ela fez? Por que o nome dela está na Bíblia? Por que a história dela marcou mais ainda esse fato do que poderia ter marcado, né? A história já estava triste. 7 rapazes, homens, provavelmente já casados, foram enforcados pelos gibeonitas, e Rispa, a concubina de Saul, mudou a história. Diz assim, no capítulo 21, segundo livro de Samuel, a partir do verso 9. E entregou-os nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto do monte, diante de Javé. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Guarde isso aí. Eles foram enforcados nos primeiros dias da colheita. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano grosseiro e o estendeu sobre si como abrigo no alto de uma rocha, desde o início da colheita até cair da chuva do céu, até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela cuidou para que as aves de rapina não tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Quando Davi tomou conhecimento de que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, os representantes dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte de Boa. Davi tirou os ossos de Saul e os de seu filho Jônatan e os juntou aos dos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul, os de seu filho Jônatan e os dos que tinham sido executados na terra de Benjamim, em Selá, e o enterraram no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito de acordo com sua vontade. Depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Que história! Tudo começa com a quebra de aliança de Saul. Os 5 filhos de Merabe são enforcados junto com 2 filhos de Rispa. Só que Merabe, o texto não fala, mas provavelmente ficou em casa chorando. Rispa não. Os filhos enforcados, a palavra do Senhor fala que aquele que está... A cultura diz que nenhum corpo poderia ficar mais do que um dia ali pendurado na forca, só que os gibeonitas largaram o corpo lá, não tiraram o corpo da forca. Assim como aconteceu com Saul e Jônatan, que o corpo foi roubado, dos filhos de Rispa não, ficaram lá. E ela não tinha autorização para tirar, porque o corpo pertencia aos gibeonitas. O que ela faz? Ela pega um pano de saco e ela faz uma tenda em cima dos 7 cadáveres, enforcados, pendurados naquela forca. E diz o texto que era o começo da colheita. Gente, ela ficou meses ali. Durante o dia, chotando as aves, e durante a noite, os animais de rapina, para que não fossem devorados.
os corpos putrefados, os corpos podres, mas ela, Rispa, estava decidida que seus filhos teriam um enterro digno. Ela sabia que a culpa, ainda que eles tivessem parcela de culpa no problema, mas a culpa maior era de Saul, que tinha quebrado a aliança. Não foram os filhos dela que quebrou a aliança. Quem quebrou foi Saul. Havia sim um erro, havia sim um pecado, havia sim algo para se pagar, mas os filhos de Rispa não era necessário pagar dessa forma. No pensamento dela, eles estavam passando além do necessário. Então ela faz uma tenda em cima dos 7 cadáveres, dos filhos de Merabe e dos filhos dela, e ali ela passa. O texto diz que era o início da colheita. Até o fim da colheita é mais ou menos de 3 a 4 meses. Você imagine uma mãe tomando conta de 7 cadáveres durante 4 meses. Ali provavelmente alguém ia levar comida para ela, levar água para ela, mas ela não saía daquela posição de não deixar os animais comerem seus filhos, os animais comerem os netos de Saul, os animais comerem os filhos de Merabe. E ali ela passa dia e noite, até que chega o período de começar a chuva de novo, porque Israel, aquela região da Palestina, não é igual ao território brasileiro que chove em qualquer momento, não, lá tem época certa da chuva. Então a colheita foi feita toda e aquela mulher dia e noite, quando via os animais da noturna, ela chotava. Quando via as aves de dia, ela chotava. E aquela mulher de noite, ali, vocês imaginem a cena. Aqueles corpos fedendo. Aquela mãe vê seu filho pendurado, apodrecendo, pendurado. Mas ela queria um enterro digno para o seu filho. Quantas mães sofrem pelos seus filhos como Rispa sofre? Procuram, elas sabem que o filho já morreu, elas sabem que o filho não vai voltar, mas elas querem os corpos dos seus filhos para serem sepultados. Elas querem o corpo de volta para fazer um enterro digno. E diz a história que Saul e Jonathan, quando morreram, também não tiveram enterro digno. O corpo deles foram roubados pelos filisteus. Saul lá caiu em Jabe de Gileade e ali o corpo não teve um sepultamento, nem digno nem para Saul e nem para Jonathan e nem para os 7 descendentes de Saul até aquele momento. E ali aquele período passa e alguém fala para Davi: Davi, você sabia que Rispa ainda está lá tomando conta dos 7 corpos? E entra uma compaixão no coração de Davi. E Davi fala: não, é hora de eu como rei tomar uma atitude. E a atitude de Davi foi uma jurisprudência. Ou seja, o que Rispa queria para os filhos dela, para os 2 filhos dela, ela alcançou para os 5 filhos de Merabe, ela alcançou para Saul e ela alcançou para Jonathan, que foi o sepultamento dos 9. 9 pessoas foram sepultadas. Ela queria o sepultamento dos seus 2 filhos. Aqui nós vemos uma mãe que cria uma jurisprudência, uma mãe que busca algo por um filho e ela consegue algo para todos os filhos de outras pessoas. O marido dela, né, que concubina, era uma esposa de 2º grau. Ela consegue para o enteado, ela consegue para os netos, ali tudo ela consegue através da persistência. Aqui nós vemos uma história de uma mãe que ela não desistiu de seus filhos. Uma história de uma mãe que ela não teria mais aquele filho vivo, mas ela queria ter a honra de sepultar seus filhos. Uma história tremenda, porque quando você para analisar que muitas mães abandonam seus filhos, que muitas mães não ligam para os seus filhos, que muitas mães amaldiçoam seus filhos com palavra, que muitas mães que não querem nem vestir, nós vemos uma mãe que ela dá o máximo que ela pode dar pelo seu filho que já morreu. Essa mãe é a representatividade de todas as mães
que levantam de manhã, 5 horas da manhã, e pegam um trem, pegam um ônibus lotado e passam o dia trabalhando para trazer o sustento, para pagar uma escola particular, para ter um plano de saúde, para colocar o alimento. Rispa é a representatividade da mulher brasileira que luta pelo seu filho, que não quer, que faz de tudo para tirar seus filhos da droga, faz de tudo para o seu filho não entrar no meio da bandidagem. Rispa é a representatividade das mães que passam a noite de joelho dobrado, orando pelos seus filhos para serem salvos e resgatados pelo Senhor. Rispa, ela deveria ser a pessoa mais pregada, falada na Bíblia, nas igrejas, porque essa mulher, ela é o símbolo da verdadeira mãe. Morreu sim, mas ainda é meu filho. Morreu sim, mas ele precisa ser sepultado. Morreu sim, mas ele não pode pagar um pecado de culpa, porque está lá apodrecendo, enforcado, sem um sepultamento. Era a maior dos castigos, das maldições que poderiam vir sobre aquele povo. Rispa, ela não queria que os filhos dela pagassem como os filhos dos pagãos. Ela era serva do Deus vivo. O povo de Israel não era dessa forma que sepultava seus filhos, e ela não queria que o filho dela passasse o sepultamento dele fosse como um pagão jogado, pessoa que sem valor. O filho dela tinha valor, precisava de um túmulo. E essa mãe, ela passa meses lutando sem cessar, sem parar, pela salvação do corpo dos seus filhos. E a atitude dela faz com que outros corpos sejam sepultados. A atitude dela faz que Davi se lembre do amigo, do corpo do amigo dele, Jonathan. Jonathan também precisa ter um sepultamento correto. E aqui eu quero fechar com você, mãe, que luta de noite pelo seu filho, que luta contra as aves de rapina, que são o mundo, as drogas, a internet, que luta contra os animais selvagens do dia a dia para salvar seu filho de todas as cercanias malignas, para salvar seu filho da morte eterna, para salvar seu filho da morte física. Tem mães que lutam para que seus filhos não percam a salvação, e outras mães que lutam para que seus filhos encontrem Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida, e outras mães que lutam para tirar seus filhos do meio de caminhos errados. E essa mãe que eu venho hoje entregar nas mãos de Jesus Cristo para renovar as forças delas. Que essas mães elas possam receber o refrigério, como o texto diz, quando a chuva chegou. Alguém contou para Davi o que estava acontecendo. Que essa chuva que veio sobre a vida de Rispa, trazendo o alívio daquele sofrimento, possa vir sobre a sua casa nesse dia. Que essa chuva do Espírito Santo possa trazer renovo, paz, assim como alguém falou para Davi, olha, ela está sofrendo, que alguém hoje possa também ser alcançado e ir salvar outra mulher, outra mãe que esteja sofrendo nessa hora. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração, que a vida de Rispa possa ser um grande exemplo na minha vida, na sua vida e de cada um que vai estar ouvindo essa palavra. É isso que eu desejo para cada mãe, para cada pai e mãe, né, que tem muito pai lutador, para cada avó que é Rispa, quantas vós que nós temos aí que são Rispas, lutam pela sua família. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa reflexão, muito obrigado por essas mulheres lutadoras, batalhadoras, que são Rispas, que lutam dia e noite para que não perder seus filhos para o mal, não perder seus filhos para as aves, para as drogas, para a internet, para o roubo, Senhor, para os caminhos errados. Que essas mães possam receber a chuva de alívio nesse dia, que essas mães possam receber um auxílio como Rispa recebeu através de Davi, que essas mães possam ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus nesse dia. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Próximo vídeo, nós vamos falar de uma mulher que ela buscou água para toda a sua terra. Beijo, até a próxima. Curta, compartilha, divulga esse trabalho, porque o trabalho não é meu, é a palavra do Senhor sendo divulgada.